Oi, pessoal, a gente vai ver hoje a diferença entre o perímetro e a área, né? O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, para eu calcular o perímetro, eu tenho que pegar essa medida, mais essa, mais essa, mais essa, tá? É o contorno da figura, esse é o perímetro. Agora, a área é uma grandeza que corresponde à superfície da figura. É essa parte interna aqui, onde está pintadinha de rosa, tá? Como que faz para calcular essa parte interna, tá? Para cada figurinha geométrica, a gente usa um jeito diferente, tá? De calcular. Então, a gente vai ver mais agora sobre a área, tá bom, gente? Então, olha só. Para medir área, usamos uma unidade de medida. A gente sabe que para medir o perímetro, né? Se a figurinha tiver em metros, a resposta vai ser em metros. Se tiver em centímetro, a resposta em centímetro e assim por diante, tá? Agora, a unidade de medida de área é o metro quadrado, é a medida fundamental, tá? O metro quadrado é indicada por m ao quadrado, tá bom? Então, metro quadrado, m ao quadrado. Isso aqui significa metro ao quadrado. Também usamos o centímetro quadrado e o quilômetro quadrado, tá? São os mais usados, tá bom? O metro quadrado é a unidade fundamental de medida de área que corresponde à área de um quadradinho, tá? Ó, metro quadrado, a gente vai ver o que é o metro quadrado. É um quadrado com 1 metro de lado. Todos os lados medem 1 metro. E como que chega a essa medida de metro quadrado? Então, vamos lá. O perímetro a gente sabe que é a soma dos lados. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Lado mais o lado mais o lado mais o lado, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. Então, o perímetro a gente já sabe que é 4. Agora, como que faz para calcular a área de um quadrado? A gente pega a medida da base, aqui fica a base, né? Que a gente vai chamar de B, vezes a altura, que é essa medida aqui que a gente vai chamar a altura de H, tá bom, gente? Por que a gente não chama de A? Porque A é a área, tá? A é a medida da área. Então, vamos lá. Para calcular a área, ou seja, essa superfície aqui interna, né, que tá pintadinha de azul, de um quadrado, a gente pega a base vezes a altura. A base é 1, a altura é 1. Então, base vezes altura, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, essa é a medida fundamental de área, 1, porque corresponde à área de 1 por 1, tá bom? Outra coisa, base também pode ser chamada de comprimento, tá? E altura também pode ser chamada de largura, tá? Pode aparecer tanto base e altura quanto comprimento e largura. Agora vamos ver o retângulo, tá? O retângulo é a mesma coisa. Perímetro é só somar os lados e a área você pega a base vezes a altura. Então vai ficar 5,2 vezes 3, tá? Faz a continha de números decimais que vocês já aprenderam, tá bom? Se não for com decimal, melhor ainda, né? Então, pega a base vezes a altura, 5,2 vezes 3, que dá 15,6. A gente vai olhar que a unidade medida está em centímetros, então a resposta é em centímetro quadrado. Se ela tiver em metro, resposta em metro quadrado, tá? Não pode esquecer de colocar a unidade de medida, não. Nesse caso aqui é um triângulo, e o triângulo a gente pega a base vezes a altura e divide por 2. Por que que a gente vai dividir por 2? Porque se a gente analisar bem, a gente percebe que o triângulo é a metade de um retângulo. Olha só, olha esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse é igualzinho o tamanho, tá vendo? Ó, se eu complementar aqui formando um retângulo. Agora, olha esse lado aqui, tá vendo? É esse pedacinho. Então, é como se fosse um retângulo dividido por 2, a metade. Então, quando é metade, a gente divide por 2. Tá vendo? Ó, um retângulo inteiro e aqui a metade de um retângulo. Então, faz a base vezes a altura também, que vai estar aqui a medidinha aqui dentro, e divide por 2 porque é só a metade. Viu como é que é fácil? Então, como que faz para calcular a área desse triângulo aqui, ó? A gente vai pegar a base, que é 9,7, vezes a altura, que é 6, e divide por 2. Resolve aqui em cima primeiro, tá? Vai dar aqui 58,2, depois dividindo isso por 2,
29,1 centímetros quadrados, porque a resposta, o triângulo aqui está em centímetros, tá vendo? Agora, nós temos aqui um exemplo quando a figura ela está assim, meio repartida, tá? E é muito simples calcular. Se eu pedisse o perímetro desse terreno da casa de Maria, é só somar aqui, ó, 15 mais 25, mais 20, mais 17, mais 5, mais 8, né? Esse é o perímetro, é o contorno da figura. Agora, e se eu quero calcular a área? Vamos lá. Aqui eu calculei a área do gramado, que é esse aqui, ó. Esse gramado é um retângulo, então, para calcular a área desse retângulo, é 6 vezes 13, né? Porque é a base vezes a altura. 6 vezes 13 dá 78 metros quadrados, porque está em metros. Agora, e se eu quiser calcular a área desse terreno? Como que eu faço? Então, olha só, observa como é que a gente faz. Primeiro, a gente separa esse terreno em duas figuras, em dois retângulos. Então, eu reparti aqui, ó, aonde tá aqui, eu reparti ao meio, tá? Ó, ao meio não, desculpa, eu reparti aqui em duas figuras, tá bom? Então, essa figura 1, né, a área 1, ela vai ter de base, ó, 25, tá vendo? 25 e aqui 15. A altura é 15, então 25 vezes 15. Então, vamos calcular a área 1 primeiro. 25 vezes 15 dá 375 metros quadrados. Agora, da área 2, vai ter de base 17 e de altura 5. Então, vai fazer 17 vezes 5. Fazendo 17 vezes 5 vai dar 85 metros quadrados. E se eu, agora, para calcular a área total do 1 e do 2, que eu quero a área do terreno todo, juntando as duas áreas, a gente vai somar 375 mais 85, que vai dar 460 metros quadrados. Viu como é que é simples? Vocês poderiam também, ao invés de dividir a figura assim, poderia dividir também aqui, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Não importa. Tá bom? Nossa aula de hoje é essa, tá? Queria que vocês entendessem qual é a diferença do perímetro e da área, né? Sabendo que o perímetro é o contorno da figura, tá? E a área é a parte interna da figura, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!